Olá, meus amados e amadas do signo de Sagitário. Vamos à leitura desta semana, uma leitura com o povo cigano para vocês. Uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Sagitário, mas lembrando que nós temos as 12 casas no nosso mapa astrológico. Nós estamos falando dos primordiais. Então vamos lá. Que almeja agora em 2024, para essa semana de janeiro, na vida amorosa dos meus sagitarianos. Então aqui, ó, os obstáculos, carta de Xangô já abre a leitura de vocês, aonde vocês querem chegar ao topo da montanha. Vamos dizer que o relacionamento maduro, saudável, está no topo dessa montanha e vocês precisam subir até essa montanha, até o topo. E aí, lembrando que vai determinar essa busca constante por um amor saudável, por um relacionamento saudável na vida de vocês, o foco na criança interior de vocês. Até onde vocês estão trabalhando essa energia, que muitos de vocês têm bloqueios na criança interior e isso ocasiona relacionamentos frustrados, porque não trabalhou, não fez a cura da criança interior. E por mais que vocês achem bobagem, meus amados, influencia muito as nossas vidas. Então, quando se há um desenvolvimento de auto-amor, de cuidado, vem as bênçãos. As bênçãos aqui de Oxalá, Jesus Cristo. Porque vocês estão se cuidando. E aí vocês se transformam num rintano, numa rintana. Vocês saem dessa energia de imaturidade e se tornam grandes homens e grandes mulheres maduros e aptos a vivenciarem as bênçãos de um amor saudável. Aqui tem uma nova fase também começando na vida de vocês, um relacionamento novo na vida de vocês, assim como o retorno de relacionamento dos passados, para quem é alma gêmea, chama gêmea, mas cada um está no seu estágio, então é uma leitura coletiva, não ressoa com todos, somente uma leitura particular, para vocês terem certeza que ressoou. Então vamos dar uma olhada agora para os solteiros e solteiras, como que tá a energia de vocês? Qual o arcano maior que vai reger essa semana a energia dos meus amados sagitarianos, que são puro fogo, intensidade? O Papa, a autoridade maior dentro do tarô. O Papa, ele está super conectado com a espiritualidade, também super conectado com o momento de se expandir, de confiar em Deus, no Pai Maior e fazer a transformação necessária na vida de vocês. Aqui sim, marca um relacionamento sério na vida de vocês. Vocês já podem estar conhecendo, vir a conhecer, ou já está lá se relacionando. Ó, a criança interior, a torre, precisa romper com essa criança interior, precisa romper com esse trauma que vocês trazem. E aí, para se abrir para o novo, e o novo ser saudável, não aquele tipo de relacionamento que está tapa-buraco por carência afetiva, por medo de ficar sozinho, por medo de ficar sozinha. Isso não é relacionamento saudável. Você é uma carência afetiva e vocês costumam pegar os mesmos padrões de pessoas. E aí falam que estão com o dedo podre. Não é o dedo podre, é a imaturidade de vocês. E desculpa a minha franqueza, mas é a realidade. Nós estamos no ano de Saturno, um ano que vai adentrar a partir de março, onde será cobrado de nós um posicionamento sobre as nossas vidas. O Rei de Ouros, a abundância. Tem um relacionamento abundante na vida de vocês, tem uma estrutura para se materializar, aonde não é só dinheiro e não é só conquista. Às vezes um relacionamento saudável, ele vai além dessas bases, mas aqui é uma base sólida. Alguém que pode ser de Touro, Virgem, Capricórnio. E olha aqui, volta-se para dentro de si, divinos femininos, divinos masculinos. Adentre as suas próprias sombras, para trabalhar o seu autoconhecimento, mergulhando nas suas emoções e tendo consciência do que vocês querem vivenciar agora em 2024.
Então, o norte, quem pode dar é vocês. Nós damos direcionamento sempre. Sempre, meus amados. Mas aí depende de vocês executarem, tá? É isso que a gente tem que falar. Então, não adianta a gente falar uma coisa ou não. Eu falo isso porque, além de taróloga, eu sou terapeuta e eu trabalho com as pessoas e eu vejo o desenvolvimento quando começa a cuidar da sua criança interior. As transformações que vocês recebem com essa mudança, com essa virada de chave. 3 cartas, povo cigano, Opochá, por favor. Aqui mostra vocês passando por os obstáculos de novo para chegar a um relacionamento saudável, um 6 de ouro. Se vocês já estão se relacionando com alguém, vocês têm que entender que vocês têm um processo individual de autoconhecimento, assim como o ser divino da vida de vocês. E aí existe o que? A possibilidade de um relacionamento saudável. Para muitos são, com 6 de ouros de reciprocidade. Começou a fazer concessão, gente, algo está errado. Se vocês estão se doando demais num relacionamento e a outra pessoa menos, algo não está certo. Então, quando se está saudável, equilibrado, inteiro, completo por si, tudo flui. Tudo flui. Aqui a lua fala de emoções, fala de romantismo, seguindo em frente essa jornada. Tem surpresas, novidades, oportunidades surgindo no caminho de vocês. As únicas coisas que vocês não façam tempestade num copo d'água, porque às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que vocês gostariam. E aí a espiritualidade diz para vocês: vocês estão fazendo a lição de casa? Estão cuidando do seu jardim interno para que as borboletas voem sem vocês precisarem correr atrás? Então tem toda essa diferença na nossa vida. Então é como se vocês precisassem criar não uma resistência pela mudança, e fazer gradativamente. Tem várias meditações da criança interior no YouTube. Peguem, façam. Se tem possibilidade, façam terapia holística, terapia convencional. Façam o melhor para vocês, meus amados. Porque as coisas podem virar a qualquer momento. Basta vocês executarem. Eles estão dando um ensinamento hoje na leitura. Mais uma. Então vamos lá. Uau. Uau, uau. Então vamos lá. Para vocês que sofreram com um relacionamento abusivo, tóxico, entrou num triângulo amoroso de relacionamentos kármicos, e aí perceberam que não queriam mais esse sofrimento, não queriam terceiras pessoas entre vocês. Vocês se mantendo firmes, se posicionando o que vocês querem. Um relacionamento saudável daqui para frente. Eu não tenho que disputar nada com ninguém. Eu não tenho que me menosprezar para entrar e caber no mundo de ninguém. Isso vocês estão tendo consciência. Vocês são muito participativos. Vocês estão sempre em harmonia. Vocês estão sempre em grupos, festividade. Então, mantenham-se firmes nesse posicionamento. E a partir do momento que vocês desapegam de uma estrutura que não tenha dado certo, no passado, não se culpe. Por mais que a gente fale que é muito mais de nós do que dos outros, saindo dessa samsara de culpa, a sua vida muda, a sua vida se renova, vem uma mudança de chave aí, e aí aparece o que? O encontro de almas, uma alma gêmea compatível, alguém que está na mesma energia e vibração que vocês, alguém que está buscando o mesmo que vocês num relacionamento. E alguém divinamente guiado pela espiritualidade. É esse processo de cura que vocês precisam estar fazendo. E aí adentra o quê? Temos um rei de copas. Peixes, Câncer e Escorpião. Alguém que pode adentrar a sua vida, a vida de uma hora para outra. Alguém que vai mudar
totalmente a sua forma de ver o amor. Alguém que não vai ser totalmente, ai, sabe aquela coisa melosa? Por mais que seja um amor de rei de copas, ele costuma ter uma certa resistência a ficar de mimimi. Ai, toda hora, porque a gente, quando tem muita carência, quer ouvir toda hora, que é uma autoaceitação, né? Eu preciso ouvir que a pessoa me adora, eu preciso ouvir que a pessoa me ama, senão eu acho que as coisas não estão acontecendo. E aí que mora uma carência afetiva. Se você se ama, você não precisa ouvir do outro, por mais que seja gostoso. Não vamos dizer que não é. Então é como se eu não preciso ter uma aceitação. Eu não preciso comprovar que a pessoa me ama. Esse rei de copas vai mostrar em atitudes, em ações. Rainha de espada, Aquário, Gêmeos ou Libra, vocês podem estar nessa energia mais racionais, mas depois de ter tantos tombos numa questão amorosa, vocês terem mais eu acho que diria ser uma malícia maior em saber lidar com certos mimimis da vida. Mas aqui temos uma energia de Rainha de Paus, que é a energia de vocês, vibrantes, felizes, entusiasmados por uma nova fase que está a começar na vida de vocês. E o Mago e a As de Paus. Virando essa chave, meus amados, vocês retornam para essa pessoa sim. Deixa eu só dar uma pausa. Pronto, meus amados. Então, às vezes, dê uma pausa, faça uma reflexão, volte para dentro de si, abra as portas do seu coração para uma nova pessoa, mas entenda que a pessoa vai chegar na mesma vibração. Então, quanto mais amor vocês se permitirem estar em essência, mais atrairá a alma compatível. Então, mostra de novo, 3 de espada, vocês se libertando de um sofrimento, de um relacionamento do passado, com esse 8 de copas, vocês se libertando de uma dor, de um sofrimento, vocês abertos para um relacionamento de almas gêmeas, com estabilidade. Aqui temos um rei de ouros, todo Virgem Capricórnio. Pode ser que vocês apareçam 2 contatinhos aí, que queiram duelar aí pelo amor de vocês. Seja quem for, aqui vai ser um amor estruturado, um amor de bases sólidas. Basta vocês confiarem. Vamos ver o que mais. Ó, pela porta da rua sai tudo que não presta. E pela porta da rua entra o sol a iluminar a vida de vocês. Então, essa pessoa vai ser bem interessante, que está no caminho de vocês, se é que vocês já não conhecem. Que é um caminho aberto. Hoje eles falaram muito de vocês e dessa pessoa, mas não deram diquinha de onde que vai ser, não. Ó, uma conversa de coração aberto. Abra sinceramente dos seus sentimentos com o seu futuro parceiro. Ou, se vocês já estiverem namorando, continuem sendo sinceros dentro deste relacionamento. Agora vamos ao time daquele amado, daquela amada que quer o retorno do amor do passado, não esqueceu, quer vivenciar essa história, que vocês sabem que é a alma chama gêmea, e vocês querem ver, dar uma olhadinha como que tá a situação. Lembrando que essa leitura nessa parte ela é mais basiquinha, só para ver a energia inicial. Eu dou continuidade no canal 2. 2 cartas, vamos aceitar. Os enamorados e o carro. Então, está a caminho uma decisão, meus amados. Uma decisão está sendo tomada em breve. Pode ser o ser divino que continua em cima do muro e começando a fazer uma variação da vida dele ou dela. Como está? Porque aqui tem uma decisão a ser tomada, tem uma definição. E um movimento muito rápido em uma situação que estava estagnada, que estava parada.
isso, estou falando dos enamorados, o divino masculino, como que o divino masculino está, meus amados? 9 de espada, tá sofrendo. Tá sofrendo as próprias consequências, né? Que ele ou ela mesmo criou ao separar de vocês, a vivenciar uma outra história. Então é aquela pessoa que hoje sofre, pode estar adoentado. Aqui tem muitas sombras. E a pessoa não consegue ter uma... E de certa forma essa pessoa está no silêncio da alma dele ou dela. Então pode estar distante de vocês, mas é primordial essa distância. Porque aqui temos um enamorados, que fala claramente que tem uma decisão, a segunda carta de enamorados, ou seja, é um encontro de alma ou chama gêmea, assim, destinado, que hoje está, o divino masculino, por algum motivo está sofrendo, aí é um problema dele, ou dela. Enquanto isso, a divina feminina vai trabalhando seu amor próprio, vai trabalhando o seu eu maior, vai se conectando cada vez mais com a sua essência. Que é aí que as coisas acontecem, meus amados, é aí que o movimento vira a favor de vocês. Então vamos lá. Olha aqui, realmente com esse 7 de paus e esse rato, o divino masculino pode passar por uma doença física ou estar passando por uma doença física, pode estar com medo de morrer, com essa carta aqui do caixão, o que eu fiz da minha vida, eu não consegui fazer nada, mas o divino masculino está tendo um desgaste emocional, energético e espiritual para poder entender a sua colheita. Então não tenham dó não, gente, não tenham dó desse ser divino não. O processo tá difícil para ele ou para ela porque não deram valor a um 6 de ouros. Então para eles darem valor em vocês, meus amados e amadas, vai precisar passar por essa sombra aí, noite escura da alma. Tá abalando o físico dessa pessoa. Tem uma coisa ligada à sua... A casa aqui, ela fala muito disso aqui, ó, no nosso eu também, no nosso templo. E é como se esse divino masculino abandonou o seu ser para viver por uma estrutura fracassada. Mas que por pura teimosia não abre a guarda, não abre, eu vou assim até o fim, sabe? E tem alguma questão que está adoecendo o divino masculino, meus amados, essa é a realidade. Vocês podem ficar sabendo em breve, tendo notícia que cada vez vai definhando. Mas por quê? Porque precisa fazer uma libertação, precisa fazer um sacode, essa pessoa precisa tomar uma decisão. E aí, gente que não está feliz adoece, não é? Vamos lá, e de novo 6 de ouros. Carta da morte de novo, essa pessoa tá por um fio, gente. Não vai morrer, tá? Não se preocupe. Não vai porque tem um julgamento aí renascendo. 3, 4, 5. Usar. Então vamos lá. Deixar. Esse ser divino tá assim, ó, num 9 de paus. Tem alguma questão ligada a filho, pode ser que essas pessoas tenham filhos, aí dificulta o término do relacionamento, pode ser que essa pessoa foi extremamente imatura com vocês no passado também. E aí meio que mostra que essa pessoa tá aí, estagnada e tá ficando doente. Pode ser, meus amados, esse 2 de ouros, que eles vivem uma constante imaturidade por questões da infância dele ou dela, relacionados a pais, famílias, terceiros. Pode ser que essa pessoa que o seu amado e amada esteja atualmente é alguém do passado deles. Que até a pessoa achava que era sincero, verdadeiro, um amor kármico, diga-se de passagem, kármico. E eles estão lidando o quê? Com uma rainha de copas, peixe, câncer, escorpião.
Olha a máscara aqui, alguém tirando a máscara. Alguém tirando a máscara, a contraparte deles, tirando a máscara. E é muito assim ligada à conotação material. Esse 10 de ouros é uma pessoa totalmente ligada ao material. E aí o divino masculino também. A luxúria, vaidade. E aí o que acontece? Vem adoecendo, vem adoecendo. E aí precisa dar um salto de fé. O divino masculino, ele vai chegar no bico do corvo. Não morre, gente, não se preocupa, não morre. No bico do corvo para fazer a transformação. Sabe, esse divino masculino vai passar por uma situação que ele ou ela vai ter medo, porque a doença vai se complicar aqui. Vocês vão ficar sabendo, tá? E aí vem o julgamento, que é o que você planta, colhe. Mas aqui o julgamento, ele também fala de um renascimento, de uma segunda oportunidade. E dentro dessa segunda oportunidade, o divino masculino vai virar a chave. Vai virar a chave na dor e no sofrimento de uma doença física. Por esse rato, sem dizer prejuízo financeiro que essa pessoa está tendo. E aí vai ver o que? 6 de ouros. Aí vem atrás de vocês. E aí vai surpreender vocês aqui, ó, fazendo uma serenata, mandando uma música. Tem uma surpresa aí no caminho de vocês, do divino masculino, quando se recuperar. É isso, meus amados. Ficaram interessados? Me segue no canal 2, Sintonia do Amor, porque eu vou dar continuidade a essa leitura. Gratidão, meus amados. Peço que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ajude a Elis a crescer e a levar essa mensagem para mais e mais irmãos. A minha agenda de janeiro está aberta. Gratidão, feliz 2024.